Eu sou feminista e a minha luta feminista também começou lá no movimento estudantil, quando a gente percebia que era difícil para as meninas, para as mulheres que eram mães e que já estavam estudando, ter dificuldade em manter os estudos, quando a gente percebia que tinha violência no ambiente, assédio. Mas eu segui firme. Foi difícil até dentro do partido, porque o partido também não tinha todo esse espaço. Quando a gente vive numa sociedade machista estruturalmente, até no lugar onde a gente devia estar destruindo, essas coisas se reproduzem. E eu tive que manter. E tenho uma militância partidária desde 1996, quando fui candidata a vereadora pela nossa cidade a primeira vez. Eu cheguei a ser do Conselho Municipal de Educação em 98 e a gente fez todo o debate na cidade sobre a implantação do sistema municipal de ensino. Eu fui militante em várias instâncias, em vários sindicatos, mas só depois que eu passei na rede federal foi que eu entrei na direção do Sinasef, que é o nosso sindicato, na direção da seção e depois na direção nacional. Agora eu estou afastada para poder me candidatar a vereadora. Acompanhei de perto, lá em 96 ainda, o governo da Frente Popular que nós tivemos quando Sérgio Grando era prefeito e Doroti Martins era a nossa secretária de Educação. Trabalhei na secretaria como coordenadora de matemática, fazendo um debate rico com toda a rede para implantar uma nova proposta curricular, para fazer planejamento estratégico, para fortalecer os conselhos de escola. Até hoje eu percebo que a rede municipal aproveita a força daquela efervescência democrática de ter uma educação que fosse para todos e para todas, em todas as comunidades na nossa cidade. Acho que é importante saber que é uma trajetória, eu sempre construí a minha trajetória no mesmo lado, no mesmo lugar, sempre contra toda forma de exploração e toda forma de opressão, sempre na defesa dos direitos das mulheres, que são a maioria da população, que estudam mais e ganham menos, sempre percebendo que faltam mulheres na política para que as políticas públicas atendam às nossas necessidades, sempre percebendo que a política está apropriada por grandes empresários. A política não é feia, não é feio ser político. Feio é ser político que foi financiado por grande empresário e que quando chega lá só trabalha para esses grandes empresários e não para quem votou nele. Porque o empresário ele tem 5 votos, mas para poder ter 5.000 votos, 3.000 votos para se eleger vereador, ele não pode contar só com o empresário. Só que ele não respeita os votos de quem votou. Eles não respeitam os votos de quem votou neles. E é isso que eu quero mudar. Então é por isso que eu quero estar na Câmara de Vereadores. Eu não nasci aqui em Florianópolis. Quando eu nasci, os meus pais estavam na clandestinidade, como eu falei. Mas os meus filhos nasceram. Eu moro aqui desde 1992. Passei 1 ano e meio no Rio, onde morava meu pai quando comecei a faculdade, mas desde 95 estou aqui direto. E meus filhos cresceram aqui. E quando eu digo para você que eu defendo os serviços públicos, eu não estou falando isso só de boca para fora. Eu sou uma pessoa que usou transporte público a vida inteira. Os meus filhos estudaram só em escolas públicas toda a vida. Hoje um deles está estudando no Instituto Federal e o outro na Universidade Federal. Mas o Luan, por exemplo, estudou toda a vida do ensino fundamental inteiro em escola pública da rede municipal. Eu tive o Cauê no hospital universitário e resolvi ter o Luan numa clínica e me arrependi. O atendimento no hospital universitário para o parto era muito mais humanizado, muito mais interessante, me respeitou muito mais como mulher. Quando eu digo que eu defendo os serviços públicos, é porque eu defendo mesmo, eu defendo a ponto de usar. Se você já pensou, se os políticos usassem os serviços públicos eles seriam melhores? Bom, eu uso e por isso que eu luto por eles. Lutei para melhorar ainda mais a escola do meu filho. O Cauê estudou no colégio de aplicação da universidade e eu participei das assembleias, da associação de pais, participei do debate sobre a escola. E é assim que eu acho que a gente vai melhorando a nossa cidade. Quando a gente está lá, os meus filhos até hoje vão de ônibus para a escola, para a universidade, claro, não em tempos de pandemia que a gente está vivendo aí, mas eles sempre fizeram uso da cidade. Eu
vou em teatro, eu vou em cinema, e tudo que a gente pode aproveitar, por exemplo, de Festival de Narde Azevedo, eu frequentava, sabe da melhor? Recentemente eu recebi a maior homenagem da minha vida, que foi que o Conselho de Entidades de Base do Movimento Estudantil do IFSC, ao ser organizado, ele foi criado recentemente por 31 organizações de movimento estudantil do estado inteiro, eles resolveram me homenagear. E aí o conselho se chama Conselho de Entidades de Base, professor Helenira Oliveira Vilela. Quando me contaram, eu chorei. Com toda a minha trajetória, desde que eu comecei no movimento estudantil aos 12 anos, essa certamente foi a maior mulheragem que eu recebi na vida, porque outro dia eu descobri que homenagem é uma palavra que quer dizer homem fiel ao sucerano. Eu não gosto dessa palavra. Mas enfim, fiquei muito feliz, chorei de emoção e percebo o seguinte: toda essa trajetória que eu vivi como professora, como militante do movimento estudantil, como sindicalista, como coordenadora de matemática na rede municipal, me permite compreender que eu tenho condições de ser vereadora e de realmente contribuir para a nossa cidade ser diferente, para ela parar de financiar tanto a especulação imobiliária e passar a trabalhar para as pessoas. É isso que eu quero fazer lá, representar as mulheres na política e representar todo esse conhecimento que eu acumulei de ouvir, de conversar, de compreender a nossa cidade. Eu fui candidata a vereadora, já fui candidata a vice-prefeita e agora eu acho que está na hora de eu estar lá. E aí eu quero contar com o seu apoio. Inclusive, se você quiser saber mais alguma coisa sobre mim, se tiver uma proposta, se quiser compreender melhor um projeto nosso, manda sua pergunta, grava um vídeo, grava um áudio, que aí eu respondo aqui para você e a gente vai poder conversar. Eu sou Helenira Vilela, o meu número é 13013 e eu conto com seu voto.